gente, podem sentar, podem sentar. Vamos deixar vocês agora. E quem tá afim da Anitta aqui, dá um grito! Anitta, todo mundo afim de você. Eu me senti na entrada do UFC. É, tu viu, cara? Dou essa moral a você. Fiquem à vontade, gente. Meu Deus. Larissa, aqui estamos. Primeiro, muito obrigado em nome de todo o Empreende Brasil, de todos os nossos parceiros, participantes, de estar aqui com a gente, compartilhando aí um pouco da tua trajetória empreendedora, que eu tenho certeza que vai ser um exemplo. E aqui está todo mundo muito atento para aprender em cada detalhe, para a gente ter essa troca que vai ser muito incrível. Então, Anitta, Larissa, né? Quando tu era criança, qual foi o teu grande sonho? Eu sempre tive o sonho de ser tudo que eu sou hoje, assim. Não só o sonho, mas quando eu era criança eu já tinha uma certeza absoluta que nem eu sei explicar. E nessa transformação, assim, tu tinha, quando criança, tu tinha um ritmo musical, ou era cantora, ou era dançarina, ou era esse mix disso tudo? Pois é, eu sempre gostei de cantar, sempre amei cantar. Eu dizia, em primeiro lugar, que eu seria cantora, mas era um pouco de cada coisa. Sempre tive vontade de me aventurar e ter uma vida artística, de alguma maneira. E nesse momento, assim, né? A gente, quando criança, todo mundo tinha sonho, né? Eu tinha sonho de ser bombeiro, porque eu achava bonita a roupa de bombeiro. E cada um tem o seu sonho, né? E qual foi o momento que você se realmente viu que aquele sonho, tu precisava tomar ações para aquele sonho virar realidade? Assim, quando que deixou de ser algo lúdico que eu queria, ou tu sempre teve em mente algo mais prático, mais de ação nesse sentido? Então, eu nunca soube por onde começar, né? Eu nunca soube como fazer acontecer. Então, eu tomava ações em outros ramos de outras coisas, de uma outra vida profissional. Eu comecei, na verdade, eu estudei administração e minha vontade era fazer artes, mas meu pai dizia que eu não ia conseguir arrumar dinheiro tão rápido, tão fácil. E aí eu fiz administração porque ele disse que era a forma mais fácil de eu conseguir entrar no mercado de trabalho, assim, onde eu teria mais possibilidades de emprego e etc. E aí eu fiz. Eu era muito boa aluna, mas sempre sonhei com música, até quando eu fazia estágio. Eu fiz o estágio na Vale do Rio Doce por 1 ano. E eu era muito dedicada, mas já sonhava em cantar. E eu encontrei um caminho louco, mas que deu muito certo, de entrar nesse meio, que foi... Eu sempre fui muito festeira, sempre adorei festa, até hoje eu adoro festa. E eu ia muito para festas e tinha um programa local lá no Rio de Janeiro, de funk, de baile funk, onde eles filmavam diferentes festas, assim. E eu adorava aparecer, óbvio, né? Queria ser artista, adorava aparecer. Eu sempre ficava atrás dessa câmera, procurando, porque eu queria conhecer o pessoal da televisão, do programa de funk, de música. Daí eu ficava atrás dessa galera e acabei fazendo amizade com todo mundo de lá da empresa. E aí chegou um momento que eu já estava amiga de todos, eu pensei, eu tenho que dar um jeito dessas pessoas descobrirem que eu sei cantar. E naquela época tinha as redes sociais, eu sempre fiz tudo por meio das redes sociais. Eu gravei um vídeo cantando, dançando e fingindo estar apresentando o tal do programa que acontecia. E coloquei lá nas minhas redes e fiz com que todos eles assistissem. Virou um meme lá da empresa. E aí eles falaram, a gente podia chamar ela para trabalhar, né, para cantar aqui e tal. E assim começou. Eu não queria chegar e pedir uma oportunidade para não parecer que eu era uma interesseira. Mas eu encontrei uma maneira de, naturalmente, isso acontecer. Perfeito. Só para a gente ter uma linha do tempo, assim, isso aí foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2010. 2010, então... Isso. E depois que isso aconteceu, né? Então, tu estava na Vale, tu ficou ali por 1 ano e pouquinho?
Fiquei 1 ano. Na verdade, era um estágio de 6 meses, mas eles podiam renovar para mais 6 meses, então eu fiquei 1 ano lá. E eu ia ser efetivada, ia se transformar num trabalho. E no dia de assinar o contrato, eu desisti. Eu sentei lá na mesa, olhei para eles e falei: eu não vou me dedicar, porque assim, eu gosto de me dedicar em tudo que eu faço. Por mais que não era o meu sonho, não fosse o meu sonho trabalhar na vida administrativa, naquela época, eu me dedicava muito. Então, eu fui bem sincera, falei que eu não conseguiria me dedicar o tanto quanto eu gostaria, porque eu sonhava com a música. Então, nesse ano de 2010, tu tomou a decisão para, de fato, seguir teu sonho. E foi muito feeling, né, Anitta? E nesse sentido, tu começou, então, tu já fazia show até então, tu estava começando a fazer shows, e a partir daí, como que foi, assim, esses próximos anos, assim? Foi show mais fechados? Então, nessa época, o que acontecia... Para muita gente nem era chamado de oportunidade. Obrigada. Para muita gente, principalmente para o meu pai, por exemplo, que ele que me instruiu a fazer essa coisa da administração, ele não enxergava isso como uma oportunidade. Por quê? Naquela época, eu sou do subúrbio, da parte mais humilde periférica do Rio de Janeiro. E os shows, na verdade, eram apresentações totalmente regulares, em favelas, em lugares muito perigosos, em lugares que não podia, teoricamente, se chamar de um show, etc. Minha família, meu pai, não enxergava como uma oportunidade. Já minha mãe e meu irmão, eles não gostavam, mas eu falava que ia dar certo, que era para acreditar, então eles iam no que eu estava falando. E a gente foi durante muito tempo, assim, realmente no fundo do poço, buscando qualquer espaço que eu tivesse. E aí foi bem assim com o meu povo, um público bem de onde eu sou, né? De onde eu me originei, e que começou a frequentar, a consumir o meu trabalho. E aí, com isso, eu consegui ir crescendo dali para as favelas mais ao lado, das favelas mais ao lado para a cidade, da cidade para o estado, do estado para os outros estados, e fui crescendo. Anitta, tu falou que teve uma decisão que tu tomou, que aquilo não era teu sonho, que tu tomou a decisão a partir daí de renunciar, talvez, um trabalho mais certo, e tu tomou essa decisão, né? E a gente vê empreendedores de um modo geral, as pessoas de um modo geral, muitas vezes postergam sonhos, né? Deixam para depois. Qual que seria o seu conselho para essas pessoas que muitas vezes deixam para depois, do tipo, ano que vem vai ser esse projeto, e aí acaba prorrogando, assim, um conselho da tua vivência que tu poderia falar nesse sentido? Olha, eu acho que o principal sentimento, eu sei que eu me lembro como se fosse ontem, assim, é o medo. É o medo de dar errado e você não ter outra saída, outra solução, um plano B. E aí, naquela época, eu tinha 18, estava completando 18 anos. O meu pai, a empresa dele tinha falido, ele tinha acabado de fechar a empresa. Minha mãe não tinha emprego, o meu irmão também ele fazia faculdade pública, então meio que estava nas minhas costas, assim. Então você sente um medo de você não conseguir ser respectivo àquela responsabilidade que você vai ter, né? Então você fica com medo de todo mundo, de tudo cair, desmoronar, e você começa a pensar em milhares de coisas na família, no futuro, e isso acaba te brecando de fazer o que você realmente quer ou tem potencial para fazer. O que eu fiz naquela época foi isolar o meu medo e o pensamento das coisas que poderiam dar errado e de quem dependia de mim, etc., da vontade que eu tinha e do que eu acreditava que era possível. Então, eu separei 2 pensamentos diferentes e deixei essa parte que me colocaria mais para o não, né, mais para o negativo,
de lado e fui acreditando nas possibilidades que eu achava que eu tinha e no talento e na força de vontade que eu tinha. Mas aí também eu me joguei com tudo, assim, todas as oportunidades que eu tinha, eu fazia daquilo como se fosse, não sei, a única. Então foi uma virada de chave total e, de fato, essas decisões, a gente tem decisões emocionais, decisões racionais e foi muito racional nesse sentido de tirar o medo, né, nessa questão. Eu normalmente sou muito racional. Eu tenho dois lados, assim, ao mesmo tempo que eu tenho o meu lado pessoal e sentimental, eu divido muito, é como se tivesse uma parede entre a razão e a emoção, e quando eu tenho que tomar alguma atitude ou decisão racional, eu deleto o outro lado para que eu possa seguir sem que as outras coisas me atrapalhem, assim. E teve uma coisa que a minha mãe na época falou, logo depois que eu decidi, eu liguei para ela para avisar. Eu liguei para meu pai primeiro para avisar. Falei, olha, eu não assinei, eu saí correndo. Meu pai quase me matou. Já minha mãe falou, olha, tudo bem, qualquer coisa eu faço faxina na casa das pessoas, você está nova, você pode tentar milhões de vezes mais. E acontece que não é nenhuma questão de idade, é uma questão de você querer. Então, você pode começar de novo quantas vezes você quiser. Assim, não dá para a gente não fazer as coisas por medo do fracasso ou por medo do que as pessoas vão falar. Sempre existe uma maneira de você recomeçar ou apagar o que foi feito e começar do zero, e etc. Perfeito. Sempre tem que ter o primeiro passo, né? Até tem uma frase legal até que a muralha da China começou com o primeiro tijolo, né? Então, de fato, tem que começar a ter clareza disso e dar o start. E aí, Anita, só para a gente entender, então, nessa linha do tempo, como foi a criação, né? Então, até então, tu tinha já tinha um nome artístico, era chamada de Larissa, como é que era nesse sentido até chegar a esse nome, isso tudo? Então, quando eu criei todo o conceito do produto Anita, eu era muito nova ainda. Tu já tinha noção que era um produto? Já, eu tinha 17 anos, e eu tinha noção que era um produto por quê? Quando eu comecei a criar, eu estava na Vale ainda. Então, eu não podia levar isso para a Vale, que eram universos completamente diferentes. Hoje, é um pouco mais universal o meu trabalho. Naquela época, era bem favela, bem funkão. Eu ainda faço esse lado, no Vai Malandra, por exemplo, nesses clipes, mas naquela época eu não tinha o outro lado também para mostrar. Então, eu sabia que quando eu fosse para a vida empresarial, até porque era muito preconceito na época, eu tinha que deixar aquilo tudo muito de lado. Então, eu pensei num produto e num personagem para representar aquilo que eu estava criando. Eu comecei a observar que eu sentia falta de algo empoderador para a mulher, algo livre, algo forte, e era isso que eu queria ser. Algo de personalidade, que eu não tivesse medo e etc. Na minha cabeça, a mulher ideal para mim. Comecei a pensar nela e tinha essa série, Presença de Anita, que eu gostava muito. Que ano que foi isso? Só para isso foi em 2010. 2010. Essa série, Presença de Anita, ela me interessava pelo fato de ela causar curiosidade, ela tinha um ar de mistério e curiosidade que todo mundo queria saber. Você podia não gostar, você podia ou gostar, ou você podia, não sei, querer falar mal, ou achar que aquela série não era apropriada, mas você queria ver, pelo menos, você ficava curioso para saber o que ia acontecer. Do que se tratava, você queria saber quem era a tal da Anita, você ficava, até a abertura, era tudo muito, causava um interesse. E ela dizia que ela queria ser várias mulheres ao mesmo tempo. Que ela queria um dia ser romântica, no outro dia ser sensual, no outro dia ser inteligente, no outro dia... Ela não queria se prender a um só estereótipo de mulher. E eu achei que aquilo tinha muito a cara do produto que eu queria criar. E por isso eu escolhi esse nome. E esse produto, ele, além... O nome, ele foi mais pelas características de Anita do que pelo nome, pela fonética, ou pelo nome em si da Anita? Foi pelas características e pelo A, que vem sempre em primeiro lugar. Então, em todas as premiações, em todas as coisas que eu fosse colocada no futuro, eu estaria sempre, porque eles sempre colocam em ordem alfabética, eu estaria em primeiro sempre.
Muito bom. Empresas com o nome W aí, ó, se liguem, né? Que a dica, né? Muito boa. Anita, antes da gente, então, seguir uma linha assim, todo mundo tem o seu sucesso, né? Mas a grande pergunta é, o que é sucesso para você? Assim, o que você almejava enquanto sucesso? Eu acho que sucesso é quando você se sente realizado e chega ao objetivo que você quer. E que você está feliz com esse objetivo. Não é a percepção dos outros não vai conseguir dizer o que é o sucesso na sua história, na sua carreira, no seu trabalho, porque eles não têm a visão de dentro do que precisou ser feito, de todas as barreiras que existem dentro do seu case para que você chegue ao sucesso na cabeça de cada um. Então, eu acredito que o sucesso ele vai de pessoa para pessoa. E continuando nessa linha do tempo, né? Qual foi o momento ou o que marcou quando você identificou de caramba, virou? É sucesso, estourou? Quais foram os momentos marcos nesse sentido, né? Tá. Tiveram dois, né? Um na minha carreira nacional e outro na minha carreira internacional. Nacional foi quando eu comecei a ver nas ruas. Para mim, o que eu mais consigo medir é quando você anda pelo popular, né, nos camelôs, nas ruas, e você vê as pessoas reproduzindo o que você criou. Então, quando eu fiz Show das Poderosas, era possível ver na rua pessoas reproduzindo a roupa, o discurso, a coreografia, o estilo musical. Então, quando eu comecei a ver pessoas reproduzindo o que estava sendo feito por mim no meu trabalho, e em todas as idades, todos os estados, né? Porque tem também coisas muito regionais no próprio Brasil. O Brasil tem o tamanho de um continente, então tem coisa que é muito conhecida no norte e no sul as pessoas não sabem a respeito. Então, quando eu comecei a ver que realmente em todo o Brasil isso estava acontecendo, eu falei, agora está rolando. E o segundo momento foi na minha carreira internacional, quando eu comecei a ver... quando eu comecei a receber mensagens de muitas pessoas do meio que eu nunca imaginei que fossem saber da minha existência, falando que escutou meu trabalho, etc., e tocando nas rádios fora do Brasil. Aí realmente foi essa situação novamente. E nessa trajetória, se tu pudesse dar 2 exemplos para a gente, de uma estratégia tua que foi pensada, foi toda arquitetada e que deu errado. Que deu errado. Várias coisas dão errado, né? Porque, para mim, se não saiu 100% do jeito que eu queria, já deu errado. De alguma gravação, de algum clipe, ou de algo nesse sentido, assim, que tu pudesse destacar, putz, aprendi muito com essa situação. Tá, existiu uma situação que deu muito errado, assim, mas que eu aprendi muito. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu não caí no mesmo erro no internacional. Isso vai dar um pouco de polêmica, depois minha assessora vai me matar, mas... porque tem isso, né? Eu estou aqui como empresária, mas a vida artística, meu amor, depois sai um monte de aspa, aí a gente tem que saber separar. Por um momento, eu achei que eu conseguisse resolver meus problemas juridicamente no Brasil, processando, resolvendo na justiça. E quando eu pensei isso, eu me lasquei, que aí eu fiquei anos presa numa situação que não se resolvia de jeito nenhum, e 750 mil advogados, trocas, e vai e volta, e muda as estratégias, não sei o quê. Até que um dia eu sentei assim, eu olhei para o meu irmão, eu estava já cansada, né, de todo esse trâmite. E a gente tinha pensado muito antes de tudo, estudado todas as possibilidades. Eu olhei para o meu irmão e falei, eu que vou ter que resolver esse processo, né? Aí ele, porque a gente tentou de todas as maneiras, todo mundo, todos os advogados, tudo que você puder imaginar. E aí eu mesma fui lá, em todas as partes, li
sei lá quantas milhões de páginas e resolvi, finalizei tudo, não chamei advogado nenhum meu, eles nem sabiam de nada que eu estava fazendo. Isso foi uma coisa que eu aprendi e, graças a Deus, tive sucesso, finalizou toda a história. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu não entro na justiça para nada. Não existe briga na minha vida, graças a Deus. Todas as minhas decisões empresariais, elas são sempre feitas na conversa, no acordo, dando o tempo certo de cada coisa acontecer. E hoje, na carreira internacional, eu nunca tive nenhum problema, nem 1% semelhante. A gente aprende muitas vezes mais no erro, né, na dor, do que vezes. Na vitória. E nesse momento, assim, Anita, né, a gente te acompanha, vê vários projetos e tal, mas uma questão bem particular, né? Como que você, né, Anita, faz para dar conta de tudo isso, assim, né? Como que é a tua rotina quando não está em show? Quais são os cuidados assim que tu tem? Porque a gente fala que nós somos a maior empresa do mundo, né? Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se não estiver bem de saúde, se não estiver bem psicologicamente, isso vai afetar a tua carreira com certeza. Então, o que você faz enquanto hábitos, enquanto características, enquanto de um modo geral assim que te faz manter uma alta performance como a gente tanto admira? Eu acho que, número 1, aprender a se organizar. Você tem que saber organizar o momento de cada coisa que precisa ser feita, assim. Então, a minha empresa, como eu sou o próprio produto que eu estou vendendo, eu tenho que estar presente. Por exemplo, agora eu estou aqui, minha empresa está lá. Mas então, eu deixo toda a minha empresa no meu celular, no meu telefone, e muito organizada. Então, por mais que eu tenha a mesma equipe, os funcionários, etc., como eu separo os meus departamentos por grupos no WhatsApp e cada grupo é destinado para falar de um assunto específico e só se fala daquele assunto específico, por mais que tenha as mesmas pessoas. Sem dar bom dia, né? Tipo assim, não pode dar bom dia. Eu não tenho tanto tempo para essas... Se eu for dar bom dia para cada um, que já cheguei de noite, já é boa noite. Aí... Então, a gente tem os assuntos de cada coisa, e aí eu coloco o nome para eu não me perder, como se fosse uma sala para eu falar de cada assunto. Tem que é a composição, música, coreografia, contratos, financeiro, imprensa, imagem, tem planos. Aí tem o internacional, aí tem tudo, os mesmos grupos, só que com as pessoas de outros países, né? Eu tenho uma equipe no México, uma equipe na Colômbia, uma equipe na Espanha, uma equipe nos Estados Unidos, então são os mesmos grupos em cada idioma. E aí, acho que primeiro é a organização, segundo é você aprender a delegar. É muito complicado quando você não consegue dividir as tarefas para as outras pessoas e quer controlar tudo. Óbvio, a palavra final tem que ser sua, as decisões têm que ser suas, mas você, a partir do momento que você deixa muito claro para a sua equipe a linha de raciocínio que deve ser seguida, o que você quer, e etc., etc., e que todo mundo respeita as suas decisões, quando você encontra uma equipe assim, a partir daí você precisa deixar na mão das pessoas, senão você não vai dar conta de tudo, e você precisa focar nas coisas que não conseguem ser resolvidas sem você. Então, delegar é muito importante. E eu acho que também saber o momento de parar. Então, por mais que eu tenha todas essas coisas, quando é o meu dia de folga, é o meu dia de folga. E eu desligo o telefone, eu não respondo. Pode estar um incêndio acontecendo, eu não vou olhar. Nada que não possa esperar o dia seguinte, porque também, se você não estiver bem, você não vai conseguir tomar nenhuma atitude bem feita. Perfeito. E nessa tua organização, né? Hoje são quantas pessoas que trabalham na equipe de vocês? É dividido entre nacional e internacional? Como é que funciona esse... É dividido entre nacional e internacional, mas eu tenho os intervenientes, né? Que ficam ali numa interface entre esses grupos para mim
do nacional e internacional. Eu tenho uma pessoa que fica na parte burocrática, tanto do Brasil quanto dos outros países. Eu tenho uma empresa também fora, nos Estados Unidos. Então, essa mesma pessoa, ela faz com que todos estejam na mesma página, tanto no Brasil quanto nos outros países, na parte de contratos, por exemplo. E aí uma outra pessoa é mais na parte criativa, e uma outra pessoa é mais na parte de assessoria, de divulgação, de promoção, uma outra pessoa na parte de músicas. Então, eu tenho uma equipe diferente em cada país, mas eu tenho uma pessoa no Brasil que faz uma interface entre quem faz esse papel no Brasil e quem faz esse papel nos outros países. Perfeito. Que é o Daniel, no caso? É o CEO? O Daniel, ele veio para salvar... porque é o seguinte, no início era eu e meu irmão, né? E a gente tinha um plano eu comecei a cantar em espanhol faz 2 anos e em inglês faz um pouco mais de 1 ano. Então, a gente tinha um plano de só ficar do tamanho que está hoje em 5. E aí acabou ficando muito rápido. E eu olhei para o meu irmão e falei, a gente precisa de alguém. Porque a gente está viajando muito, está abrindo a nossa empresa fora do Brasil. E a gente precisa de alguém aqui no Brasil para ficar de olho enquanto a gente está tocando, crescendo lá fora. Então, eu busquei esse amigo. O Daniel era um amigo meu de adolescência, amigo da nossa família há 10 anos. Não entendia nada da indústria. Na verdade, a maioria dos meus funcionários, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, nunca foram da indústria. E eu prefiro assim, porque a minha forma de trabalho é muito diferente da forma de trabalho das outras pessoas, se você for pesquisar nesse mercado da música. Até porque é um case muito diferente, né? Não tem muitos exemplos para você comparar nesse estilo. Então, eu prefiro buscar alguém que eu veja que é determinado, que tem força de vontade e que vai conseguir aprender e se dedicar, do que alguém que já tem experiência nesse meio. Então, o Daniel foi uma dessas pessoas, ele não tinha nada a ver com o assunto, assim como todas as outras pessoas que trabalham comigo. E aí eu ensinei tudo sobre esse mercado, ele aprendeu e agora ele fica no Brasil tomando conta das questões burocráticas, financeiras, enquanto meu irmão sai para fazer essas questões fora do Brasil. E a gente fala muito em transformação, inovação, né? Como que é o teu processo de inovação para te se reinventar enquanto artista? Tem algum processo, sair tudo da tua cabeça? Como que é nesse sentido? É muito natural. Aí realmente é uma coisa instintiva. Acho que cada um nasce com um dom para algum setor, alguma coisa específica, e eu vim com essa artística. Então, não sei, às vezes eu estou no banho e vem uma ideia, às vezes eu estou no palco cantando e vem uma outra ideia. Isso aí realmente, da parte criativa, é uma coisa que vem muito da minha cabeça, eu não tenho uma fórmula. Esperamos que você tenha boas ideias aqui também. E a gente acha, né, te acompanhando e entendendo essa linha do tempo como um todo, eu acho que o passo internacional foi um grande marco, né, na tua carreira, está sendo agora, né, essa ascensão. E a grande questão das pessoas é como que foi para você e quais foram as estratégias usadas para internacionalizar e principalmente para chegar nas pessoas que talvez tu admirava há tantos anos, e que talvez tu era até fã na época, e hoje tu está tendo, né, a oportunidade de gravar clipe como Madonna e como vários outros nomes que eu sei que estão por vir. Se quiser antecipar alguma coisa também pode antecipar, né? E como que foi assim essas estratégias nesse sentido? As pessoas que eu admiro e que eu sempre fui fã, nenhuma eu que fui atrás. Eu tenho essa nem sei, não tenho nem palavra para descrever, que realmente todas as pessoas que eu sempre amei muito, como o Snoop Dogg, que eu conheci, hoje virou meu amigo, e a Madonna e o will.i.am, por exemplo, que esse virou um dos meus melhores amigos, também não entendo nada, como Shampoo, pessoas que eu cresci escutando, que eu nunca pensei que eu fosse conhecer na minha vida. E hoje eu não só conheço, mas tenho telefone e peço ajuda. O Pharrell,
Enfim, todas essas grandes pessoas que eu nunca imaginei, elas que vieram até mim, e na época eu não pude acreditar, eu sempre busquei o caminho contrário. Eu sempre fui atrás dos pequenos, eu sempre fui atrás de quem estava começando ou de quem eu via que tinha potencial de explodir. Quando, por exemplo, eu comecei a minha parceria com J Balvin e com Maluma, que hoje são os maiores nomes da indústria latina, na época que a gente começou a se falar, acho que 3, 4 anos atrás, eles só estavam começando esse caminho, né, de ficarem grandes e tal. E eu percebi que aqui no Brasil ninguém conhecia, porque aqui o Brasil é muito fechado para a cultura brasileira. Então, o Brasil ele consome muito produto brasileiro quando se trata de música. Então, eu tive esse pensamento de fazer um intercâmbio, uma troca com eles, um co-branding. Eles levariam o meu nome para o mercado deles e eu traria o nome deles para o meu mercado. Fiz essa proposta, eles super toparam. E aí eu fui fazendo passinhos bem pequenos até ficarem grandes e se tornarem da maneira que estão hoje, com muita calma. Mas eu nunca tentei flechar o grande primeiro. Eu sempre fui nos menores ou pessoas que tinham tamanho equivalente ao meu para que acontecesse exatamente esse caminho, para que os grandes viessem até mim. Perfeito. E aí, assim, a gente vendo hoje a Anitta como produto, né? A gente tem produtos para crianças, a gente tem produtos, já um produto internacional, um produto nacional. E esses próximos passos, assim, o que a Anitta com certeza já deve estar mirando aí para os próximos 5, 10 anos, talvez, enquanto... O que almeja, assim, do futuro, né? O que mais que você vai conquistar aí? 10 anos eu já nem estou cantando, amor. 10 anos eu já estou aí só no computador. Se aposentou. Eu pretendo, quando eu fizer 30 anos, eu já pretendo começar a parar como artista, como cantora. Já é meu plano desde que eu comecei. Eu não pretendo seguir cantando e trabalhando nesse meu ritmo de artista depois dos 30. E aí eu vou focar nas partes que eu estou começando a investir agora para colher depois dos 30, que é a parte empresarial, a parte do meu desenho, a parte de outros business que eu tenho começado a investir agora. Consultoria para outros artistas que eu faço, empresarial, outros artistas também. Eu estou começando agora para colher depois dos 30. Está com quantos anos? Agora eu estou com 26. Quem já se aposentou antes dos 30 aí, por favor, levanta a mão, por favor. Não, mas me aposentar na carreira de cantora e aí começar uma outra carreira. Perfeito. Bom, então esses próximos passos, assessorar artistas, muito mais na parte de gestão e diminuir o teu ritmo, assim, né? Nesse sentido. Sim, porque a vida de cantora, de artista é muito intensa e eu sou muito intensa. Eu gosto de, quando eu faço as coisas, eu gosto de fazer muito incrível. E para fazer muito incrível nessa vida artística, você tem que realmente disponibilizar muito do seu tempo. E com 30 eu quero descansar um pouco mais. Quero estar mais tranquila. Tá bom, tem 4 aninhos aí, né, para trabalhar um pouquinho mais. E a gente falando, o propósito aqui do Empreende Brasil a gente acredita muito na força do empreendedorismo, né, no sentido de características empreendedoras, não necessariamente quem quer abrir CNPJ, mas quem tem postura, de fato, empreendedora de fazer acontecer. Qual que é a tua visão do Brasil hoje, nesse cenário, com relação ao empreendedorismo? Tu acha que, hoje que já começou a ver, né, ter um olhar internacional, tu visualiza que, talvez Estados Unidos ou Europa, ele é um ambiente mais propício a isso, ou tu acredita que a gente não está tão atrás? Qual que é a tua visão, assim, de um modo geral, no Brasil, nesse sentido? A gente está 0 atrás. O brasileiro, ele é muito trabalhador. Ele corre muito atrás e ele consegue caminhos que raramente, viajando muito aí, eu vejo que nos outros países as pessoas seguem muito os modelos que elas já viram, né? E o brasileiro, ele corre muito atrás da maneira que dá. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes falta ao brasileiro acreditar nele mesmo e dar valor a ele mesmo, né? Então, a gente peca nessa história de
dar valor muito ao que é de fora e pouco ao que é nosso, né? E muitas vezes não, muitas vezes a gente consegue fazer negócio muito melhor, de maneira muito mais organizada, e a gente tem muita palavra, né? A gente, quando se compromete a alguma coisa, a gente quer fazer. Então, eu acho que o único problema é que o brasileiro também, ele cobra muito dos demais brasileiros, né? Se é brasileiro, ele cobra. Você chega no objetivo e já estão todos te cobrando um próximo objetivo. Não tem aquele tempo de você curtir o que foi realizado, curtir o que foi conquistado. Eu acho que essa pressão não é saudável para ninguém. Aqui no Brasil é difícil demais você abrir uma empresa, é difícil demais você... Parece que é tudo mais difícil para quem quer fazer as coisas da maneira certa, né? Quanto mais certo você quer fazer, quanto mais na linha você quer andar, mais complicado é o caminho. Então, talvez isso possa desestimular as pessoas. Mas a partir do momento que você conseguiu fazer isso tudo, não se deixe pressionar pelo externo, né? Só você conhece a sua história e as dificuldades do seu case, do seu trabalho. Então, quando você consegue alguma coisa, o importante é você não se comparar com outros trabalhos, outros cases, porque são histórias diferentes. E isso é muito importante na hora de você manter o seu espírito empreendedor. Você não se comparar com o trabalho de pessoas que você não sabe ao fundo. De fora pode até parecer com o que você faz, pode até ter a ver para os leigos, para quem não está dentro especificamente da sua área, mas você sabe que não. Você sabe os seus limites, o que passou para que você estivesse ali. Então, se comparar é um grande erro que talvez possa podar o seu sentimento de empreendedorismo. Falando em comparação, eu acho que é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente modela outras pessoas, né? Como tu modelou talvez a personagem do seriado, hoje, né? Depois de todos esses anos, de tudo que tu conquistou, você se espelha em alguém, você se inspira em alguém, ou você de fato tem essa visão da mulher Anita que você quer ter, com todas essas características que tu tem, e é isso que tu segue? Ou nesse meio do caminho teve outras pessoas que te inspiraram? Como que foi nesse sentido? Não, exatamente. Eu não me espelho em nada que eu queira ser igual. Eu tento montar para mim, na minha cabeça, uma mulher ideal, uma carreira ideal, uma vida ideal, e eu sigo aquele meu exemplo que eu mesma montei. Porque, como eu falei, se você seguir o exemplo de outro, o sonho de outro, a história de outro, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, porque não são as mesmas vivências. Então, o que eu faço muito é pegar para mim exemplos do que eu não quero na minha vida. Então, isso eu tenho demais, assim, vários exemplos que eu olho e eu penso, isso eu não quero para mim. Esse tipo de vida eu não quero, esse tipo de carreira eu não quero. E aí eu me moldo para que eu desvie dessas coisas que eu não quero passar, que eu não quero ter na minha vida. E sigo muito conselhos de pessoas que eu admiro, não que eu queira ter uma vida igual, mas que eu admiro e que eu acho que tem um case, uma vida, uma carreira de sucesso. Então, sempre que eu preciso de conselho, eu conversar, eu peço para essas pessoas. E falando de conselho, assim, né? A gente até viu recentemente, acho que na Forbes saiu alguma coisa relacionada às 10 dicas. Queria que tu falasse, assim, porque eu acho que a grande questão é a gente tirar esse aprendizado, né? A gente fala que é uma forma de pensar, então, com certeza, aqui ninguém vai criar um nome com a empresa com W, por exemplo, né? Então, aqui já temos essa dica. Então, essas 10 dicas, assim, que tu daria, né, para todos esses empreendedores, para todo mundo que está aqui, quais seriam, assim, né, se tu conseguir citá-las, explicar um pouquinho de cada delas, porque eu acho que mais importante do que entender a tua história é entender os teus aprendizados com isso, assim, e, de fato, cada um seguir seu caminho, mas com essas dicas e orientações. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você criar o seu próprio caminho.
de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que o que eu mais acho que foi crucial para a minha carreira, para tudo que eu fiz, é eu não tentar seguir nenhum outro modelo do que já existia, de negócio mesmo, né? Nem de criatividade, de característica, mas estratégias e planos de negócio, de atingir o meu objetivo. Eu ouvi de 1000 pessoas, eu fiz milhares de reuniões em vários lugares, tanto para o nacional quanto para o internacional, e sempre me eram apresentados modelos de negócio e planos que costumam fazer na indústria. As pessoas costumam ir aqui, fazer isso, depois o próximo passo é esse, e vai para lá. E eu não gosto de seguir o caminho que as pessoas fazem. Eu gosto de criar um próprio caminho, criar uma própria janela. E eu acho que na minha carreira internacional foi o maior diferencial, assim. Muitas pessoas me passaram o caminho. Não, o caminho é você vem para cá, aí você faz isso, você faz aquilo. E eu não gosto de ser dependente dos números. Eu não gosto de ser dependente dos resultados. Eu gosto de criar uma marca, de criar um nome, de criar um interesse independente de números, porque senão você fica refém. Ser refém de números é um problema, porque número sobe, número desce, de acordo com os acontecimentos, né? Então, eu gosto de criar um case, uma imagem, um interesse, uma coisa que seja independente de resultados. E as pessoas normalmente vão para os caminhos que dão os resultados. E aí? E a hora que você não tiver? E a hora que alguma coisa fugir do planejado, né? Porque imprevistos acontecem, o que você vai fazer? Então, eu sempre gostei de criar o meu próprio caminho, intuitivamente, de ver o que eu acho que pode ser bom para a minha marca, para a minha imagem, para o meu nome. Então, eu sempre gostei de criar. Então, se existe um muro aqui na nossa frente, a porta está fechada, eu dou uma maneira de escalar, de jogar uma corda, de criar um buraco. Alguma maneira eu faço para chegar no outro caminho, que não necessariamente vai ser o caminho que todo mundo percorreu. Muito bom. Então, traçar o próximo caminho, não tem empresa com W. Eu não falei isso, porque no meu caso, especificamente, envolve muito isso. Senão daqui a pouco saiu aspas aí falando isso, né? Pelo amor de Deus, gente. Lucas. Palavras minhas. Várias empresas com W aí bem-sucedidas. Deixa eu me meter nesse papo aqui, porque eu conheço a Anitta há algum tempo já. Tudo bem, Anitta? Tudo bem, né? Você está bem? Estou, e você? Tudo bem. Tem um pouquinho que não se vê, né? Agora eu ando por terra, ela só anda por ar e tal. Chegou de madrugada no jatinho e tal. Eu continuo pobre. E a vida é dura, viu, Anitta? Para quem continua aqui embaixo. A vida também é dura, meu filho. Eu cheguei no jatinho, eu nem dormi 2 horas hoje só. Eu sei disso. Mas 2 horas no jatinho é lindo, 2 horas no busão, de São Paulo para cá. Você sabe que eu prefiro viajar de ônibus por 2 coisas. É mais barato, então você guarda aquele dinheiro para uma outra coisa. Você não está se preocupando com isso. Eu tô, meu filho. Você pode ter certeza que quando o trecho é menos de 12 horas, eu prefiro fazer de terrestre, que é mais barato. E porque descansa mais, né? Descansa mais, você estica tem uma cama, tem um quarto, você dorme. Tá, eu troco então, tá falado. Você vai de busão, eu vou de avião. Isso é mais um motivo que eu não tenho um jato, tá? O meu é alugado. Alugado? Mas Sim. Vale mais a pena alugar. Você Com certeza. Você botou na ponta do lápis. Com certeza. Um monte de artista faz essa besteira, né? Comprei um jato, depois para vender uma merda, né? Não, o elefante branco. Tem um monte de conta do jato para pagar aí, depois eu tô fora do Brasil, não vou de jato para lá, que é caro demais. Melhor pegar um comercial, a gente guarda esse dinheiro, faz um clipe. Isso, faz um clipe. A Anitta é foda. Palma pra Anitta. Conheço a Anitta. A primeira vez que eu te vi foi no Altas Horas. Eu estava lá com o meu quadro de humor e talvez tenha sido um dos primeiros programas de rede nacional que você fez. Assim, eu não conhecia a Anitta. Vi no corredor e aí você tinha uma questão. Você tinha um show em Campos, eu lembro disso, porque Campos é uma cidade que eu fui criado ali perto. Não, mas tem que ir para Campos e o programa está atrasado. Aí alguém falou assim, não, a gente te libera, aí você vem outro dia. Você falou, não, eu vou fazer o programa e vou fazer o show. Aí falou para uma pessoa, dá um jeito. Você era muito nova, já estava dando ordem assim, uma imposição, mas uma imposição saudável, você sabia o que você queria.
Isso é uma criação que te deram? Da onde vem essa personalidade? Olha, eu acho que é porque eu tive uma infância muito assim, né? Quando a gente tem um passado de não ter muitas estruturas, muito dinheiro e etc., você tem que dar um jeito. Então, minha frase para a minha equipe é sempre essa: dá um jeito. Dá um jeito. Vamos arrumar um jeito. Eu sempre fui de dar um jeito, assim. Sempre teve uma das coisas que eu falo que eu dei um jeito, por exemplo. Meu irmão fazia faculdade pública, por mais que a faculdade fosse pública, tinha todo o caminho até lá que é carérrimo, ônibus caro pra caramba. E o que eu fazia? Eu tinha aquele Rio Card, uma passagem que a empresa coloca para você. Eu fazia meu estágio. Então, eu acordava 1 hora mais cedo, porque aí um dos trechos de ônibus eram 5 condições que eu pegava para chegar lá. Queria muito trabalhar. E aí, um dos trechos eu acordava 1 hora mais cedo e fazia andando, que aí um desses cartões eu dava para o meu irmão para ir para a faculdade. Então, assim, a gente sempre dá um jeito. E assim foi. Nesse dia, se eu não me engano... Aí sim, eu fretei um jato, aluguei. E se virou. Cheguei lá. E deu um jeito. Perdi o dinheiro do show, mas cheguei, porque para mim é mais importante a palavra do que Não, e também o dinheiro. naquele momento era importante. Coloca isso aí. E nos tempos que a gente anda vivendo hoje, a palavra ainda vale muito mesmo. E naquela época era importante também uma aparição nacional, né? Era o Altas Horas e tal. Você tem que pôr na conta do lápis, né? O que é mais valoroso para você. Se você tem um budget X, você gasta, tem 2 opções para você gastar. O que vai te render mais, assim? Tem essa coisa do compromisso, que eu sou muito chata, não importa o quanto eu estiver perdendo. Já tive ocasiões, por exemplo, que um parceiro fechou um show no momento que a gente estava precisando de crédito para daqui 1 ano, mas um preço da época que estava, né? Estava no preço X. Só que chegou na data, meu preço já estava 10 vezes mais. O cara ligava toda semana: vocês vão cancelar? Vocês vão cancelar? Eu falava... Aí eu peguei o telefone, que o meu irmão já estava: cara, ele liga toda semana perguntando. Aí eu falei: eu não vou cancelar. Não importa o quanto você pagou e o quanto estão pagando hoje. Eu não vou cancelar. Na época que você pagou, eu estava precisando. Está aí, o contrato está aí, eu não vou cancelar. E ele: não, porque todo mundo faz isso, não sei o que. Eu não faço. Mas todo mundo faz. E hoje, porque assim, às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje a gente está aqui em cima, pode cobrar o quanto a gente quiser, mas amanhã um buraco pode vir, a gente pode precisar. Então, não importa o tamanho dos parceiros que você teve no início, que agora você esteja maior, é muito importante você valorizar a sua palavra, porque isso também faz a sua imagem, o seu nome crescer e ter credibilidade. E constrói o teu futuro, né? Com certeza. Constrói o teu futuro. Marrom. Tem uma das coisas que a gente percebe também, que o artista, o empresário, ele tem vontade de fazer, mas ele tem vergonha. E aí eu vou dizer, produção, liga o meu microfone. A Anitta apareceu no YouTube com um microfone fazendo de conta que era um desodorante, isso, né? Fazendo de conta que era o microfone. E eu percebo muitos empresários também com essa vergonha de fazer um Instagram, de fazer uns stories, de poder falar até numa reunião, num pitch de negócios, numa rodada de negócios. E essa falta de vergonha, pelo lado bom, de poder jogar para o universo as coisas que você quer, atrai mais coisa boa ou atrai mais coisas ruins? Atrai os dois, mas se você for inteligente, você consegue transformar as coisas ruins em boas. Por exemplo, muita coisa... A minha vida é uma vida pública, né? Então, minha carreira é uma vida pública. E eu comecei adolescente. Então, muita coisa que eu falei foi muita asneira, mas que hoje em dia eu assisto e falo: cala a boca, e eu nunca calo. Mas que fizeram um buzz negativo, que me deixaram grande. E hoje em dia, eu sabendo transformar em positivo, isso vira um saldo positivo no final. Então, por mais que você cometa os erros e que tenha falhas no passado, se você for inteligente o suficiente de transformar esse negativo em positivo, está tudo certo. É muito louco a Anitta falar que quer parar com 30 anos. A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai num show de um cara que já teve uma música estourada, ele vive daquela música o resto da vida, ele vive bem. E no Brasil a gente tem assim os altos e baixos dos artistas. Por exemplo,
Eu conheci um cara, um dos jovens mais ricos do Brasil há 20 e poucos anos atrás, não vou citar o nome aqui, mas era de um grupo de pagode. Esse cara hoje está ligando de orelhão porque ele não se estruturou, não sei o que a vida fez com ele. A gente tem muitos exemplos de gente que está bombando um ano, no outro ano o cachê cai de 150 para 50 e já cai para 10, daqui a pouco o cara está fazendo a passadinha, que é aquele show que você vai, né? O cara vai em vários shows, no Rio de Janeiro tem pra cacete, o cara vai em 15 shows numa noite só, com a banda que já está lá, ele canta 4 músicas e vai para outro, para ele tentar fazer 10 conto, 15 conto numa noite. Você está se estruturando para parar com 30 anos. É muito louco ver você falar em parar tão cedo, mas ao mesmo tempo, o que você está programando aí nessa questão financeira, já que você está falando com o empreendedor, para abrir mão desse show, que o teu cachê é um dos maiores do Brasil, aí daqui a 4 anos, não, eu não tenho mais esse cachê. O que vem, então? É só empresário? Olha, só atrás da mesa? Sim, depois que eu parar, sim. Mas para eu, por exemplo, tem várias questões nessa sua pergunta. Primeiro, que para eu chegar nesse cachê gigante que você está dizendo, eu não transformei o meu cachê gigante de uma hora para outra. Construiu. É exatamente essa história que eu acabei de falar. Por mais que a música bombasse, etc., eu não me deixo medir pelos números da internet ou por uma música que está tocando. Eu acho que eu meço o valor, o quanto eu vou pedir, de acordo com a imagem, com a credibilidade, com o nome daquela carreira que eu acredito que eu tenho. Então, por mais que minha música pudesse estar em primeiro lugar e eu achasse que eu ainda não tenho trajetória, bagagem suficiente para cobrar um valor de um músico de 10 anos de carreira, eu não cobrava. Então, eu vou subindo proporcionalmente, de acordo com o tempo e êxito. Acho que as coisas precisam fazer sentido. Você não pode, de repente, bom, vou cobrar milhões. Você não constrói relacionamento com os seus contratantes, você não constrói relacionamento com os seus clientes. E é importante você criar esse relacionamento. Por mais que a minha equipe ficava cobrando muito pouco, meu Deus, eu falava, calma que a gente vai, cobrando pouco, vai dar um grande resultado para ele. Isso que é e na importante. próxima, exatamente. Por mais, se algum dia a gente tivesse um problema, era sempre uma parceria que a gente depois consegue resolver. Um deu problema aqui, depois a gente faz valer a pena, enfim. E sobre independência financeira, quando eu comecei a carreira internacional, eu só comecei sabendo que eu estava segura o suficiente para viver a minha vida caso tudo desse errado. Então, porque por mais que as pessoas pensem, essa coisa de carreira internacional é um sonho meu de vida e não financeira, porque no início você gasta muito mais do que você ganha. É muito arriscado, é muito perigoso. Então, eu só comecei quando eu tinha certeza que se desse errado, eu estava segura financeiramente. Você é um doce. Agora, o seguinte, o Brasil quer saber, a gente está falando da empresária Anitta, o Brasil fofoqueiro, me mandou fazer uma pergunta de cunho pessoal. A última, viu, Marrom? A última. A última pergunta é aquela que todo mundo aqui quer saber, lógico que todo mundo está pensando. O que vocês estão pensando? Não sei se vocês são fofoqueiros. O pessoal daqui acho que não, hein? O pessoal quer saber, Anitta. É duro tocar nesse assunto, sei que está todo mundo falando por aí. Você gosta de cachorro? Cara! O cachorro dela acabou de ganhar o prêmio Miau da MTV. O meu cachorro está aqui, ele veio comigo. O meu cachorro sempre viaja. Eu tenho 5 cachorros e um sempre viaja comigo, porque senão eu me sinto muito sozinha, eu não consigo. Mas desses 5 um cachorro e um viado. É sempre bom estar com você, né? É. Mas você entendeu a minha pergunta, então. Ela gosta de cachorro, gente. Todo mundo entendeu a pergunta. Pergunta capciosa. Então tá, Lucas. Vamos pra frente. Satisfez a vontade de vocês, gente? Tá todo mundo sabendo que ela gosta de cachorro? Tá todo mundo certo, né? Não precisa mais tocar nesse assunto hoje. Tudo ótimo. Tudo coisa boa. O cachorro dela é famoso. Ganhou ontem o prêmio da MTV. Prêmio Miau. Tem muito cachorro aí. Então devia ser gato, né? O prêmio Miau, que, pô, a MTV só tem maconheiro. Né? Gente, hoje a gente conheceu um pouquinho da empresária por trás da cantora, a Anitta, que hoje trouxe pra gente um pouquinho da história dela, de como ela começou, como que ela administra a carreira e que isso sirva pra gente, empresários, para que a gente tire isso do papel e saia daqui com muito mais ideias. Anitta, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Prazer, gente. Obrigada. Vamos Espero que aplaudir vocês a tenham Anitta, gostado. gente! Aplaudida de pé pelo Empreende Brasil. Valeu, valeu, valeu.